O assunto desta aula é formação de palavras afixos. Professora, o que são afixos? É como as palavras se formam, ou por prefixo ou por sufixo, né? Exemplo, pedra, pedreira, eira, lá no final acrescentou. Então, é uma formação de palavra por sufixo. Mortal, amortal. Colocou colocou um prefixo. Só que vocês, né, se vocês não pularam nenhuma parte da aula, antes desse vídeo tem um slide aí chamado Como Aprender 400 Palavras em um Minuto. Se você não olhou esse slide, então pausa esse vídeo e volta lá, senão vamos continuar. Vocês viram lá que como aprender 400 palavras em um minuto, que todos aqueles exemplos dados eram palavras formadas por sufixos e prefixos. Então lá, transformação, transformation, o shan, né? Acrescentou no final da palavra, solution, solução, acrescentou o são no final da palavra. E assim por diante, vocês conheceram várias palavras em inglês em um minuto. O que eu vou mostrar para vocês agora aqui no material de inglês instrumental é que a gente tem uma lista desses sufixos e prefixos. Esses sufixos e prefixos são os mesmos do português, só que a diferença é que os exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui são palavras que estão em inglês. Para que vai servir isso numa leitura e compreensão textual? Ah, tem lá assim, overdose. Você vê essa palavra em português, é um estrangeirismo porque nós estamos usando a mesma do inglês. Over é excesso, overdose é excesso de dose. Então, às vezes, você não sabe a palavra toda, mas você conhece o sufixo ou prefixo e você consegue entender o significado da palavra pelo sufixo ou prefixo e assim também a sua compreensão textual, né, vai melhorar e ficar mais ampla. Então, acompanhe aí os principais, né, prefixos. Então, prefixos é o que é usado antes, no início da palavra, tá? Ele muda o significado da palavra, mas não muda a classe gramatical. Por exemplo, se é substantivo, vai continuar substantivo. Se é verbo, vai continuar verbo. Então, vamos lá. O a significa sem. Então, moral, amoral, sem moral. Anti é contra, anti-clockwise é anti-relógio, anti-nuclear, anti-nuclear, anticristo. Vocês estão vendo o que é antes? Então, por isso que é prefixo. Diz, oposto. Agree, concordar. Disagree, não concordar. Honest, honesto. Dishonest, desonesto. You, ear, in significa não. Legal, legal, illegal, ilegal, regular, regular, irregular, irregular. Então, não é regular, não é legal. Miss, errado. Understand, entender. Misunderstand, mal entendido, não entendeu, entendeu errado. No, não. Sense, senso, nonsense, sem sentido. Non-fiction, sem ficção, não ficção. Não, magnetized, magnetizado, unmagnetized, desmagnetizado, uncommon, incomum, não é comum, overdose, excesso de dose, ok? Pré, antes, fixo, prefixo, pré-história, micro, mini computer, mini computador, microcomputador, então vem antes. Macroeconômico, megabyte. Entre, interface é entre faces, interactive, interativo. Então, esses são os principais prefixos. Agora, o restante dos exemplos que vocês verão são os sufixos, que é no final da palavra. Tá, só que o sufixo, ele vai acabar mudando a classe gramatical. Então, se você, quando ele vai formar verbos, quando você acrescenta o sufixo no final e ele transforma aquela palavra em verbo.
O em, freshen, fresco, freshen, refrescar. Ify, simples, simplify, simplificar. Ice, centralizar, modernizar. Então, você acrescentou no final e transformou o que era o substantivo em um verbo. Agora, vocês verão exemplos de sufixos que transformam a palavra em advérbio. ly, que é o mente, logicamente. Ward, em direção, homeward, inward, em direção ao lar, à casa. Agora, os sufixos que vão formar substantivos. Ans, tolerância, preferência, que é o anseuência do português. Or, operate, operar. Operator, operador. Trainer, treinador. O ER, tá? Teach, ensinar. Teacher, acrescenta um ER, professor. Então, se você acrescenta o ER no final de alguns verbos, ele transforma do substantivo para a profissão, tá? Ou transforma o verbo, quer dizer, você transforma o verbo para o substantivo. Teach, ensinar. Teacher, professor, transformou no substantivo. E trainee, é a pessoa que é treinada. Employee, o empregado. East, economista, cientista. Ion, education, educação. Colisão, é o ão do português. Ment, investimento, desenvolvimento. It, sinceridade, é o dade do português. Generosidade. Ism, modernismo, budismo. Ness, happiness, felicidade. Darkness, escuridão. Dawn, freedom, liberdade. Kingdom, reino. Hood, childhood, né? Jardim de infância. Ship, friendship, amizade. E agora vocês verão alguns sufixos que vão formar adjetivos. Able, programmable, programável, admirável. Young, americano, sagitariano. Full, powerful, full é cheio, então powerful, poderoso, cheio de força. Hopeful, hope, esperança. Full, cheio de esperança, esperançoso. Só o Y, tasty, saboroso. Ic, poetic, poético. Equal ou all, sociológico, mágico. Less, sem, homeless, desabrigado, sem casa, né? Aqui tem um exemplo com os três, ó. Comfort, conforto. Uncomfort, colocou antes, desconforto. Colocou no final able, comfortable, confortável. Então, aqui tem este exemplo. Então, agora vamos praticar um pouquinho? Então, aqui tem um texto e eu te faço uma pergunta. Que palavras deste texto você consegue identificar que são formadas por prefixo ou sufixo? Pausa o vídeo, tentem achar, depois voltem e vamos corrigir, ok? Então, vamos lá. Chemical, all. O all no final. Professora, animal também é all. Pessoal, nem tudo é prefixo, sufixo. Às vezes algumas letras são iguais, mas não é sufixo ou prefixo. Fortunately, ly, felizmente. Vamos ver mais. Covered, lá não tem nos exemplos, mas o ed é um sufixo que acrescenta a palavra e deixa o verbo no passado. Invisible, able, invisível. Evaporation, o chan, o tion, né, no português. Evaporação. Vamos ver mais alguns exemplos. Chemically, quimicamente. Boiling, o ing também pode ser considerado, é colocado no final para transformar em substantivo, para indicar o gerúndio, mas esse assunto a gente vai ver na próxima aula. Distillation, destilação. Então, estes são alguns exemplos, né, de prefixo e sufixo. Repetindo,
eles vão ajudar vocês na compreensão das palavras no inglês. Ah, professora, eu não sei traduzir, mas você conhece o prefixo e o sufixo e você consegue deduzir, né, o significado da palavra também pelo contexto e por todas as pistas que vocês têm. Até mais. Bye!